isso aí. Boa noite, queridos. Boa noite. Graças a Deus pela vida de vocês. Amém. Estamos aí firmes, né? É isso aí. É um prazer estar aqui novamente. Estive aqui na inauguração e para mim foi assim, maravilhoso, né? Cheguei aqui com a Magna e o apóstolo Carlos. Eu já falei para ele, já vi algo novo. Nilbig, tem lá a casa do profeta, está do lado. Muito legal. Isso aí, a obra de Deus é assim mesmo, vai crescendo cada vez mais. Na verdade, o reino de Deus, ele é um reino em movimento, ele cresce. Isso. Né? Eu costumo dizer que Deus é do Partido Progressista, porque ele não retrocede, ele avança. Aleluia. Ele sempre começa conosco, né, no primeiro degrau que tem ali, mas ele espera que nós subamos os próximos degraus que ele tem para nós. Então, a vida com Deus é uma vida de crescimento. Né? A vida com Deus não é uma vida de água parada. Água parada dá dengue, meu irmão. Da chikungunya. Você já observou que Jesus falou que a água dentro de você, falando a respeito do Espírito Santo, ele não disse será um lago, mas ele disse será um rio a jorrar para a vida eterna. Aleluia. O rio, ele continua o curso dele, não fica parado não. São águas a jorrar para a vida eterna. É o mover do Espírito. Então, vamos aí, já estou pregando mesmo. Então é isso aí. Hoje eu queria falar sobre sabedoria de Deus, mas vou seguir a instrução do Espírito Santo. Aleluia. E vou falar sobre a própria pessoa do Espírito Santo. Tem uma razão, existe uma razão para isso. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, mas vai ser muito assim, edificador. Eu espero que isso aconteça, mas você tem que ter o coração aberto para receber, amém? Amém. Quantas pessoas aqui são batizadas no Espírito Santo com evidências de falar em novas línguas? Quantos nunca ouviram, perfeito, quantos nunca ouviram falar sobre isso? Levanta a mão, pelo menos já ouviram, né? Mas não são. Então, perfeito. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre as duas, vamos dizer assim, as duas obras que o Espírito Santo faz sobre a vida do cristão, né? Eu vou me concentrar na obra da plenitude, que é o que nós chamamos sobre batismo no Espírito Santo, o que muitas pessoas são batizadas, mas desconhecem totalmente o assunto, porque acham que ser batizado no Espírito Santo se resume apenas ter uma língua estranha. Na verdade, a pessoa faz apenas barulho, parece até um caminhão amarrado lá, várias latas, só faz barulho. Aquele dom que ela recebeu, que é das línguas, não traz um benefício para ela. O dom primário em falar em novas línguas é edificação. Edificação. E essa edificação é edificação espiritual. O que é edificação? É construção. A vida de Deus, ou o que Deus espera de você, Ele não constrói a sua vida nem a minha vida de fora para dentro. Ele constrói as nossas vidas de dentro para fora. Amém. Você pode não perceber, mas Deus está trabalhando na sua vida à medida que eu e você vamos nos entregando a Ele. Amém. Aí vai passando os anos é que nós vamos ver a manifestação daquilo que Deus estava construindo, mas Ele não construiu naquele momento que se manifestou, Ele já veio construindo dentro do teu coração, do seu espírito. Amém. Então a Bíblia diz que aquele que fala em novas línguas, ele se edifica. O que é isso? Ele constrói a sua vida. Quanto mais nós falamos em línguas, nós estamos construindo os sonhos e os planos de Deus dentro do nosso coração, que tende a se manifestar no natural. Quem é que está entendendo? Amém. Então isso é importante nós aprendermos. Não é só uma língua. Peraí, existe uma edificação espiritual. É uma ferramenta que faz com que a minha vida saia do ponto A para o ponto B. Amém. Não viva uma vida estagnada. A vida do Espírito é uma vida de crescimento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é o agente de Deus que vai fazer você crescer. E Ele tem a intenção de fazê-lo crescer para que você possa influenciar, em primeiro lugar, a sua família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Ele vai ativar você. Aleluia. Ele vai renovar você. Amém. Ele vai fortalecer você. Aleluia. Ele vai encorajar você. Amém. Ele vai dar força a você. Ele vai animar você. Quem faz isso? O Espírito Santo. Aleluia. Então nós precisamos do batismo. Quem está entendendo? Amém. E outro ponto é a questão do engano. Nós estamos vivendo aí no final dos tempos, e um dos aspectos que mais tem no final dos tempos, eu vou usar, daqui a pouco eu
eu vou usar aqui, daqui a pouco eu te empresto minha Bíblia. O apóstolo quer pegar minha Bíblia. Não é mais, é meu. Não vou falar não, eu falo, não posso falar. Esquece. Eu ia dizer, aqui não é vermelho e preto, é azul e vermelho. Nada, de nada. Amém. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para ser espiritual. Mas vocês estão entendendo isso? Então, com o avanço do final dos tempos, nós estamos vivendo o final dos tempos, o que mais tem acontecido? O engano. O engano. Engano de várias formas. Não é, eu digo para os irmãos, não é um engano assim que a gente possa olhar assim e falar, eu sei que aquilo é engano, então eu não vou para lá. É engano que as pessoas não percebem, né, a malícia satânica que está por trás. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo que nos últimos dias, ele está falando a respeito disso, né, apareceriam, vamos ler esse texto aí rapidinho, eu estou falando lá, 1 Timóteo capítulo 4, o que diz? E não é uma afirmação que ele faz, é uma afirmação que o Espírito Santo faz. Quem está prestando atenção até agora? Amém. É isso aí, muito importante. Então, primeira epístola de Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Deixa eu chegar lá que eu ainda não cheguei. Maravilha. Veja aí, versículo 1. O apóstolo Paulo, quem está dizendo? Ele diz assim: o Espírito, quem ele está dizendo que faz isso? O Espírito, letra maiúscula, falando que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, posso dizer isso, afirma, né, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olhem para cá. Ele diz que alguns se apostatarão da fé. Ele não está falando do mundo. Ele está falando de pessoas dentro da igreja, porque a fé é para aquelas pessoas que estão na igreja. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, que Deus distribui com seus filhos uma medida de fé. Porque o mundo não tem fé, o mundo tem uma esperança mundana. Nós temos a fé. É a fé que nos faz andar com Deus, ok? O justo viverá pela fé. Deus nos dá a fé para que nós possamos nos relacionar com Ele, amém? Amém. Então, por causa, né, das ações, do que vai acontecer no último tempo, está escrito aí, ó, alguns apostatarão da fé, ou seja, vão abandonar a fé, vão abandonar a vida com Deus. Agora, por que eles vão fazer isso? Veja aí no texto: por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Incrível, veja aí o versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem a mente cauterizada, a própria consciência, perdão. Então, esse texto está mostrando a capacidade de Satanás formar uma doutrina e o pastor dentro da igreja, desligado do Espírito Santo, ensiná-la. Meu Deus! E por causa disso, o povo ouve essa doutrina, que é uma doutrina satânica, mas com a capa de evangélico, porque o pastor está falando, começa a se afastar do verdadeiro evangelho. Quem está entendendo? Amém. Existe, por exemplo, uma falsa graça. É uma falsa graça enganosa. Não sou contra a graça. A graça de Deus é o motivo de nós vivermos, né, diante dele. Mas uma falsa graça que diz, por exemplo, que você não precisa fazer mais nada. Você não precisa regular mais a sua salvação, porque você foi salvo por Jesus. Não existe isso. Uma graça que lhe dá liberdade para você pecar. Não está escrito isso na Bíblia. Por exemplo, Tito diz que a graça de Deus, ela nos educa. O que é isso? Ensina o quê? A renegar as impiedades. E não abraçar as impiedades. O que o mundo faz, eu faço. Por que eu faço? Porque eu sou livre. Não está escrito isso na Bíblia. Somos livres para ser escravos de Cristo. Não somos livres para fazer a nossa vontade. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. É o que o apóstolo Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. E dentro desse serviço a Cristo, eu encontro a minha liberdade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Como é que está pegando até agora? Vai falar. É assim mesmo, é o Espírito Santo. Então, glória a Deus. Então você veja aí que ele diz: vão dar ouvidos. Quem?
pessoas vão dar ouvidos a ensinos de demônios. Pela hipocrisia, o artista que vai estar aqui à frente, pode ser que seja eu, artista, que estou desligado do Espírito Santo, ao invés de andar no mover do Espírito, estou imbuído no ativismo. Meu Deus. Ao invés de fazer fogo, eu produzo fumaça. Aí o pessoal está todo desligado. Aí vai sendo enganado. Mas quem fez essa observação, gente? O Espírito Santo. Então, nos últimos tempos, nos últimos dias, quem vai manter a igreja aquecida e apercebida para a volta de Cristo é o Espírito Santo. Não são os pastores, não. Os pastores fazem parte de uma execução de Deus para treinar o povo de Deus. Ok? Então você vem para a igreja para ser treinado, para ser preparado. Quem faz isso? O corpo ministerial, os pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, eles fazem isso porque a Bíblia diz que Deus os colocou na igreja, para que eles pudessem fazer isso, versículo 13, para edificação do corpo de Cristo, ó, construção do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à perfeita maturidade. Essa é a função do ministério. Mas quem fala, quem mantém a igreja avivada é o Espírito Santo. Então quero te dizer que nós precisamos do Espírito Santo. Isso. Haja vista que as igrejas na Ásia do Apocalipse, todas elas morreram, todas elas não existem mais. E por quê? Porque não respeitaram o aviso que era dado a ela. Leu o Apocalipse, está escrito: o Espírito afirma a igreja, o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz. Então a igreja quebra, as pessoas fracassam por não dar ouvido àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Quem está entendendo? Eu fracasso por não dar ouvido ao Espírito Santo, por querer fazer a minha vontade e não estabelecer a vontade dele. Quem está entendendo? Amém. Então isso é importante. É a capacidade do diabo formar uma doutrina e eu, que sou pastor, falar para o povo e o povo se desviar. Quem está entendendo? Amém. Muito importante isso. É outro aspecto interessante, porque quando Elias vivia no período do rei Acabe e Jezabel, era o período do engano. Por que Deus colocou o profeta Elias? Porque assim qualquer profeta, Elias tinha uma chamada. E a Bíblia diz que quando acontece o Novo Testamento, Jesus vai ser enviado à terra. João Batista veio com a unção de Elias. Por que isso? Você vai encontrar lá em Lucas capítulo 1. Está escrito que ele vai viver, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, para mover no Espírito e no poder de Elias. Interessante, por isso que você vê nas Escrituras, até os fariseus falando sobre isso, que antes do Cristo vir, tem que vir primeiro Elias. Porque o espírito de Elias, ou o espírito que estava em Elias, é o espírito que combate o engano. Aleluia. Estabelece a verdade do reino de Deus debaixo da luz e da revelação do Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. É o único espírito que consegue fazer isso, é o Espírito de Deus. Por isso nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Fala, pegão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. É muito importante isso. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos. Mas vamos lá em 1 Reis rapidinho, só para mim te falar esse feedback. Te mostrar esses textos que eu citei para você. 2 Reis, perdão. Tá? 2 Reis nós vamos ler no capítulo 1. Capítulo 1 não, capítulo 2. Só para ler o contexto do qual, o contexto do texto que eu citei para os irmãos. A partir do verso 8 está escrito aí que Eliseu e Elias estão caminhando para uma outra parte. Vou pegar aqui, vou segurar nas minhas mãos. Todo mundo abriu aí? 2 Reis, capítulo 2. Versículo 9. Está escrito aí: havendo eles passado, que eles estavam vindo de uma outra cidade, Elias disse a Eliseu: pede-me o que você queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção do teu espírito. Interessante. Então está escrito verso 10: tornou-lhe Elias:
Dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Então, andando ele e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu do céu num redemoinho. Vendo Eliseu, clamou, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se após a borda do Jordão, tomou o manto que Elias deixara cair, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e para o outro. Glória a Deus. Então, só quero te explicar isso. Você vê que agora Eliseu está pedindo uma porção do espírito de Elias. Agora, o que ele estava pedindo aqui? Ele não estava pedindo propriamente o Espírito Santo. Já vi pessoas dizendo que isso aqui é o Espírito Santo que ele estava pedindo. Por que não é? Primeira razão, porque o Espírito Santo não habitava em Elias. No Velho Testamento, as pessoas não tinham a habitação do Espírito Santo. O segundo ponto é que Elias, mesmo sendo a habitação do Espírito Santo, não poderia dar aquilo que ele não possui. Ele não tem paternidade ou patente sobre a pessoa do Espírito Santo. Está entendendo? Amém. Então ele não poderia dar. O único que dá o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Foi Jesus quem disse: quando eu for, o Pai enviará. Até aquele momento, o Espírito Santo não estava agindo dentro dos cristãos. Quem está entendendo? Amém. Então aqui Eliseu está falando sobre o espírito de profecia. Isso aí a gente conversa depois, só estou te dando feedback para que não fique embolado na sua cabeça. Então o que Eliseu está pedindo é o espírito de profecia. É óbvio que Elias tinha sobre ele a ação do Espírito Santo, sobre, não dentro, sobre. E no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre por determinado tempo e apenas em algumas classes de pessoas, por exemplo, sacerdotes, profetas e alguns reis como Davi. E o restante do povo não tinha essa ação do Espírito sobre a vida deles. Então você lê o Antigo Testamento, os profetas dizendo: determinado tempo, assim me veio a palavra do Senhor, porque vinha em determinado tempo, para que aquele profeta profetizasse, depois ele ia embora. Amém. Então aqui, Eliseu está pedindo o espírito de profecia, que está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O que é o espírito de profecia? O espírito de profecia é o testemunho de Jesus, como está escrito lá. Aleluia. Amém. O profeta, ele testemunha, ele testifica a respeito de Jesus, ele profetiza a respeito de Jesus. Quando ele profetiza, ele manifesta o próprio Filho, a sabedoria do Filho. É o testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Agora vá comigo a Lucas, só para você entender. Lucas. E Lucas agora vai fazer a diferença. Quem é que está prestando atenção até agora? Amém. Muito importante, hein? Lucas capítulo 1. Oh, aleluia! Vamos pegar aqui a partir do verso 14, porque Deus está falando de João Batista para Zacarias, o seu pai, na visão que ele deu. Então está descrevendo como vai ser o ministério de João. Está escrito no versículo 14: em ti, João, Zacarias, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, falando a respeito do nascimento de João Batista. Agora veja, versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Aleluia. Agora grifa na tua Bíblia, ele diz no verso 16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Ou seja, ele vai convencer, devido ao volume do engano do período de Jesus. Verso 17, grifa: e irá adiante do Senhor, aonde? No Espírito e no poder de Elias. Aleluia. A palavra
poder aí é a palavra dunamis que nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Então ele iria atuar no espírito e no poder de Elias, ou seja, João Batista era o quê? Profeta. Mas ele não era só um profeta, ele também vinha no poder. Aleluia. Aleluia. Thank you, Holy Ghost. Quem está entendendo até agora? Amém. Então nós vamos continuar no nome de Jesus. Lembra? Agora sim eu te dou minha Bíblia. Mas bora aqui. Isso, deixa ela aqui. Então você vê a importância que nós precisamos ter o Espírito Santo. Quem é que te fortalece quando você está passando por uma luta que você nem sabe o que tem que fazer? É o Espírito Santo. Aleluia. Ele é o nosso parceiro, ele é o nosso advogado, ele é o nosso adjunto, é o consolador. Aleluia. Quem é que nos consola, quem nos conforta das nossas tribulações? O Espírito Santo. Isso. Amém. Às vezes a gente quer uma pessoa para estar do nosso lado, para nos ajudar naquele momento tão difícil, e nós temos a pessoa do Espírito Santo todos os Aleluia. dias. Amém. Todos os dias. Ele é o nosso companheiro, ele está ali do nosso lado para facilitar a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos desprezar a comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13 diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o vosso espírito. A chave é que a graça de Jesus e o amor de Deus não chegará sem a comunhão com o Espírito Santo. Está entendendo? Eu preciso da graça, você também, nós precisamos do amor de Deus, mas se não mantivermos comunhão com o Espírito Santo, não teremos essas coisas acontecendo em nossa vida. Isso. Ah, pastor, quer dizer que Deus não manifestará a graça e o amor dele? Claro que não. Eu estou dizendo que você terá não na totalidade. Deus não quer você em águas rasas. Aleluia. Deus quer você em águas profundas. Aleluia. Ele não quer que você controle a sua vida. Ele quer que o Espírito Santo controle a tua vida. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos experimentar, irmãos. Existe uma vida dinâmica fluindo na pessoa do Espírito Santo, Glória a Deus. que incendeia o nosso coração e resolve a nossa vida. Ele é a nossa força, ele é a nossa alegria, ele é a nossa unção, ele é o nosso talento, ele é a nossa sabedoria. Amém. Para tudo que nós precisamos fazer. Então, toda a obra e todo o benefício da obra da cruz, tudo que Jesus fez na cruz, tudo, nada está fora. Tudo que Jesus fez na cruz, e nós cantamos, é direito nosso, é nossa herança. Toda a obra realizada na cruz se concentra na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Nada do que vamos receber virá sem a pessoa do Espírito Santo. Quero ser abençoado. Para ser abençoado, o Espírito Santo tem que estar presente. Isso. Aleluia. Se o Espírito Santo não está presente, não tem liberdade, não tem bênção fluindo. Aleluia. Está entendendo? Amém. Para você. Então, todo o benefício da obra de Jesus, toda a nossa herança se encontra e se concentra na pessoa do Espírito Santo. O êxito de uma pessoa não está no quanto ela faz acontecer a sua vida, mas no quanto o Espírito Santo inspira, lidera e transforma. Aleluia! Amém. Ela tem êxito quando o Espírito Santo, muito obrigado, querido. Ela tem êxito quando o Espírito Santo está inspirando. Amém. Ele está realizando a obra de inspirar, de liderar e transformar. Mas à vista, para nós sermos abençoados, Deus não nos abençoa de graça. Toda a bênção que eu e você recebemos requer uma transformação. Aleluia. É o que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, eu não consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem que primeiro ocorra uma transformação na minha mente. Isso. Na maneira de ver uma situação, na maneira de olhar como estão as suas circunstâncias. Você não vai olhar como as pessoas olham. Todo mundo está morrendo. Você vai olhar na dimensão de Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Existe uma vida no Espírito que Aleluia. não é limitada pelas circunstâncias da vida.
O mundo para diante de uma pandemia. O reino de Deus continua fluindo. Aleluia. Aleluia. Porque o reino de Deus tem o selo da pessoa do Espírito Santo. Amém. Uhul! Glória a Deus. Tem pessoas que querem ser abençoadas quando a pandemia chegar. Eu estou te dizendo, existe uma dimensão no Espírito que não precisa de economia estar fluindo para você ser abençoado. Aleluia. As coisas não irão acontecer porque o governo federal proporcionará medidas econômicas para facilitar a concretização do seu sonho. O dólar vai descer. Não, Deus não precisa disso. Deus precisa do teu coração crendo, aquecido, fervendo, Isso! acreditando nele. Aleluia! Você vai olhar para as circunstâncias e dizer, vai acontecer, ele é fiel, ele me prometeu. E quem é que está aquecendo isso? O Espírito Santo dentro do seu coração. Aleluia! Porque metade das pessoas das quais estão do seu lado, elas não acreditam em você, mas o Espírito Santo acredita. Aliás, nem a sua família acredita no seu potencial, mas o Espírito Santo acredita. Por que as famílias de Jesus queriam prender Jesus no início do seu ministério? Porque eles não acreditavam no potencial de Jesus. É claro, o meu potencial, o seu potencial não pode ser visto com os olhos humanos, é através dos olhos da fé. Aleluia! Pelo discernimento do Espírito. Glória a Deus! Então você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que nós cantamos. Você é quem Deus diz que você é. Aleluia! Então, o nosso potencial, quem nós somos, é dinamizado pela pessoa do Espírito Santo. E não pelas pessoas que estão à nossa volta. A sua família vai dizer, você é um miserável, você nunca vai crescer, você não vai ser abençoado, você não vai avançar, sua vida não vai mudar, você não vai conseguir constituir família, você é isso e aquilo outro. Isso é o que eles estão falando. Mas você não tem que acreditar no que eles estão falando, você tem que dar ouvidos e dar passos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo tem capacidade e vai, se você acreditar, te levar em lugares que você jamais imaginou. Amém. Realizar os sonhos mais ocultos no seu coração. Por quê, pastor? Porque foi Deus quem colocou. E ele disse, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, eu pensei que era pelo dólar. Não. Então, o Espírito Santo precisa inspirar, liderar e transformar. Diga comigo, inspirar, liderar e transformar. Essa transformação que o Espírito Santo faz, ele não faz baseado na nossa força, no nosso talento, na nossa capacidade. Ele o faz baseado na força dele. O que nós precisamos fazer? Nos entregar. Aleluia! Se nós não nos entregamos, ele não inspira, ele não pode liderar, porque ainda Paulo está no centro do seu coração, conduzindo os sonhos, conduzindo a família, achando que ele faz, que ele sabe, e ele, consequentemente, não vai transformar. Então, uma pessoa não se torna influente por causa do conhecimento ou pela programação que ela faz, mas por uma completa rendição e parceria com a pessoa do Espírito Santo. Mesmo aqui no ministério, meu ministério não cresce porque eu faço coisa no ministério, o ministério cresce porque eu ando em parceria com o Espírito Santo. Aleluia! Então, quando Jesus, por exemplo, ele comissionou os seus discípulos para fazerem novos discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazeis discípulos. Ele não estava ensinando a eles operar o impossível. Ele não estava ensinando eles, a realizar o impossível baseado na sua força. Mas ele estava instigando que eles fizessem através da força do Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém. Ele estava lá, ele enviou para que eles operassem o impossível. Então, algumas pessoas acreditam erradamente que realizar alguns mandamentos, por exemplo, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Amém? João, na sua epístola, em 1 João,
capítulo 4, se não me engano, ele diz isso. Ele diz que os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, não trazem fardos. Quando é que o mandamento de Deus traz fardo? Quando não tem a ação do Espírito Santo. Meu Deus. Eita. Aí é só um livro de regras que nós temos que obedecer para agradar os homens. Ah, pastor, eu não obedeço regras para agradar a Deus? Não. Nós não devemos obedecer regras para agradar a Deus, porque Deus não põe regras para nós. Deus nos impõe o seu mandamento. Nós obedecemos por amor a Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E nós fluímos na dimensão do Espírito Santo. Amém. Porque a Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, há o quê? Verdade. Ah, então não há fardo, não há legalismo, não há obrigações. Quem é que está entendendo? Amém. A vida no Evangelho se torna mais fácil, mais simples, Amém. mais dinâmica, mais alegre. O irmão acorda todo dia agora com um sorriso nos lábios. Sua esposa olha, está tramando alguma coisa. Nunca acordou assim? Mas não é não, os olhinhos dele estão brilhando. Ele está aceso no Espírito, porque o Espírito Santo está acendendo ele lá. Aleluia. E a vida começa a mudar de dentro para fora. Isso é maravilhoso. Você não tem noção do quanto o Espírito Santo pode transformar a sua vida. Amém. Isso é importante. Você pensa que sua casa vai ser transformada sem que você seja transformado? Não vai acontecer isso. Porque a sua casa não se move. Pelo menos não deve se mover. Construiu tem que permanecer no mesmo lugar. Mas você move. Aleluia. Mas você pode ser transformado. Aleluia. Você não é objeto, você é uma pessoa. Você é um ser influenciável. Aleluia. Então, se eu mudar, o meu exterior muda. Aleluia. Se eu mudar, o meu casamento muda. Se eu mudar, os meus filhos mudam. Aleluia. Está entendendo? Amém. Nós fazemos isso por causa da inspiração que o Espírito Santo traz no nosso coração. Tudo que Deus intentou fazer, Ele fez. Ele fez pela pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Ele queria mandar Jesus ao mundo. O que Ele fez? Ele disse para Maria: descerá sobre ti quem? The Holy Ghost. O Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo é o poder de Deus para criar aquilo que você precisa. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 20. Depois que Jesus foi assunto no céu, os discípulos, está escrito lá, saíram por toda parte pregando a palavra do Senhor. E o Senhor, por meio de sinais, cooperava com o que eles estavam falando. O que é isso? É o Espírito Santo confirmando as palavras que saem dos seus lábios. Aleluia. Muitas vezes nós estamos passando por lutas e o Espírito Santo está esperando você falar a palavra para criar aquilo que você precisa. Aleluia. Você pode estar passando por momentos assim como eu. Eu vou te dizer, tudo que você está passando está te preparando para aquilo que você pediu. Aleluia. Tudo que você está passando hoje está sendo uma preparação para você receber aquilo que você pediu a Deus. Aleluia. Porque Deus é um Deus de propósito. Nada na sua vida acontece por acaso. Eu posso atribuir que essas circunstâncias é o acaso, mas não é acaso. É um treinamento de Deus para transformar e trazer aquilo que eu estou pedindo para Ele. Amém? Amém. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Ok? Deus não vai nos abençoar sem transformar, meu irmão. Você não faz isso com seus filhos, nem eu também. Eu não dou presente para minhas filhas porque elas são desobedientes. É claro que Deus não trabalha nesse método humano. Mas se eu der um presente para minha filha, mesmo que ela, sem me importar com as ações erradas dela, eu vou criar um monstro sem limites. Quem é que está entendendo? Amém. Então, através do ensino da didática, nós vamos conduzindo os nossos filhos a andar nessa sabedoria também. E Deus faz assim conosco. Amém. Então, algumas pessoas não acreditam, elas acreditam erradamente que realizar alguns mandamentos de Cristo é possível. Por exemplo, ela tenta amar o próximo como a si mesmo. E ela tenta ressuscitar até os mortos, mas sem a pessoa do Espírito Santo. Tanto amar o próximo, quanto fazer o milagre de ressuscitar as pessoas dos mortos, tem que ser através da dimensão do Espírito Santo. Você pode dizer assim: não, eu amo o próximo. Você não ama o próximo. Da maneira como Deus ama, você não ama, nem eu. Nós amamos por causa que Deus
Deus derrama o seu amor no nosso espírito através do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu tento amar uma pessoa baseado no meu sentimento, é claro que eu não vou amar. Eu te amo, apóstolo Carlos, até o momento que você erre comigo. Se você errar comigo, acabou o amor. Verdade. O que aconteceu aí no casamento? Acabou o amor. Na verdade, a dimensão do amor humano é funcional na imperfeição. Porque no relacionamento é mil maravilhas. Está lá namorando, meu pãozinho de coco. A namorada diz, meu creme de leite. Vai, aqueles nomes bonitos. Aí noivou, o negócio vai ficando legal ainda, mas quando casa, mano, os nomes mudam. Os doces vão embora e chegam os animais. Sua cobra, seu cachorro, mas não era pãozinho de coco e doce de leite? Vai mudando. Tudo é o Espírito Santo. Então, entenda isso. Os cristãos que não são batizados, ou seja, que não receberam a plenitude do Espírito Santo, não percebem, não conseguem perceber quão limitados são no entendimento espiritual. Uma prova disso é que os discípulos, em João capítulo 20, no versículo 26, depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos, eles estavam trancados de portas fechadas. É óbvio, redundância, né? Mas eles estavam de portas trancadas, com medo das autoridades. Eles já haviam se tornado novas criaturas pelo fato de Jesus ter soprado sobre eles o Espírito Santo. Eles estavam se reunidos, de fato, com medo das autoridades. Jesus havia sido morto e era o terceiro dia, e até então eles estavam vendo algumas coisas aí que Jesus iria ressuscitar, mas não estavam acreditando ainda. Então Jesus nesse momento se põe na presença deles. Não entrou pela porta, simplesmente apareceu lá dentro. Tomé o mais incrédulo, é um fantasma. Jesus falou, toca aqui, meu filho. Toca aqui no meu lado também. E tendo disso isto, está escrito lá, João capítulo 20, verso 25. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles passaram a nova criatura, se tornaram nova criatura. A nova criatura é a transformação. Quem transforma a sua vida? O Espírito Santo. Aleluia. Você não muda a sua vida, o Espírito Santo transforma. Isso. Estava falando com o apóstolo Carlos, no carro a gente estava conversando. Deus opera a transformação, nós encaramos como mudança. Não, Deus transforma. Deus não muda, Ele transforma a nossa vida e a nossa vida gera, na nossa vida gera uma mudança. Mas o que Ele fez? Uma transformação. Mudança é você pegar a água no estado líquido dela, expor ela a uma temperatura baixa, vai se tornar um gelo. Pegou a água, colocou lá no freezer, o que vai virar? Gelo. Mas se você pegar esse gelo, que foi transformado, e trazer ele, botar perto do fogão, ele vai virar o quê? Água. Ele vai voltar ao estado inicial dele. Então mudança é todo propósito que acontece em minha vida, mas com capacidade e possibilidade de voltar ao estado inicial. Quem é que está entendendo? Agora, transformação é diferente. Transformação é a borboleta, é a butterfly. Depois que a lagarta vira borboleta, nunca mais ela volta a ser lagarta. Quem está entendendo? Amém. Isso é transformação. Aleluia. Então o que Deus quer operar na nossa vida é transformação. Fala para o seu irmão, transformação. Então eles estavam trancados. O próprio Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas ainda assim eles estavam trancados. E por que eles estavam trancados? Porque faltava algo. Faltava o enchimento com o Espírito Santo através do batismo. Então, o batismo no Espírito Santo, irmãos, nos enche de coragem, capacitando-nos para operar, não na nossa habilidade, não no nosso talento, não no quanto nós conhecemos no nosso currículo, por mais extenso que seja, mas na habilidade de Deus. O mesmo exemplo, em Atos capítulo 4, no versículo 1 até o 31, nós encontramos os apóstolos agora. Eles estavam sendo pressionados
pelas autoridades, alguns haviam sido presos, mas eles nessa ocasião foram postos em liberdade. E não somente isso, eles foram ameaçados para não mais falarem e ensinarem no nome de Jesus. O que eles fizeram? Sentaram e choraram, pedindo a Deus, me ajuda. Eu estava só pegando a tua palavra, mas agora que esses caras vieram contra nós estávamos só reunidos aqui na igreja, não tinha problema nenhum, o som estava baixo, mas eles entraram aqui e estão querendo prender a gente. Essa foi a oração deles? Claro que não. Você lê lá, anota aí Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Eles sentaram e choraram. A Bíblia diz que eles oraram e apresentaram as suas demandas, os seus problemas a Deus. É o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, Salmo 50. Nós devemos clamar a Deus na nossa angústia. Está escrito, Ele te responderá. Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus respondeu, enchendo eles com o Espírito Santo, de maneira que até o lugar onde eles estavam tremeu. Quem é que está entendendo? Amém. Muito importante. Então nós vemos claramente a diferença na vida dos apóstolos e na vida dos discípulos. Os discípulos que antes do batismo estavam presos com medo da autoridade, lá em João, mas agora em Atos eles estão soltos e intrépidos, corajosos, mesmo debaixo de ameaça. Assim deve viver nós. O apóstolo Paulo diz isso, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos ler esse texto. É a maneira, cadê minha Bíblia? É a maneira de nós vivermos. Ele diz, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho. De maneira que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vós estão firmes, num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelas ameaças dos adversários. Porque o que é para eles indício de perdição, para vós outros não, é indício de salvação, e isso da parte de Deus. Então, quando o mundo enxerga uma situação de derrota, Deus coloca uma visão na sua vida através da força do Espírito Santo de vitória. Aleluia. Quando o mundo para, Deus coloca um impulsionamento através da força do Espírito Santo para você continuar. Quando as pessoas impulsionam o seu coração dizendo dá e dá. Aleluia. É interessante. Amém. Pela força do Espírito Santo. Estou animado, hein? Já deu para ver, hein? Aleluia. Glória be to God. Capítulo 1, versículo 27. Dê lá. Eu já citei o texto todinho. Aleluia. Estou animado. Mas ele diz: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça a respeito de vocês, que vocês estão lutando juntos pela fé evangélica, num só espírito, numa só alma, e em nada, diga em nada, em nada vocês estão intimidados pelos adversários. Nada, essa pandemia também é nada diante de Deus. Aleluia. Nada. Não estou menosprezando o vírus, sei que tem o perigo, mas o sangue de Jesus é mais poderoso. Aleluia. Isso aí, aleluia. Quem está entendendo? Amém. Se o sangue de Jesus parou o espírito da morte, ele pode parar essa pandemia na tua vida. Aleluia. Mas tem que crer. Quem está entendendo? Amém. Tem que crer. Quando o mundo para, você continua. Porque o mundo vive debaixo da inspiração humana, você vive debaixo da inspiração de Deus. Aleluia. Deus não parou, você não para. Aleluia. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram: você não pode fazer as obras. Ele disse: o meu pai trabalha até agora, ele trabalha também. O meu pai não está parado, então eu também não paro. Quem está entendendo? Amém. Ah, mas o fulano parou de sonhar. Azar dele, vou continuar sonhando. Não porque você é acocadinho de Jesus, não. Eu sou melhor do que ninguém. É porque eu ando a minha vida baseada nas inspirações do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Eu vou ministrar o batismo, filho. Nós vamos, né? Fica tranquilo. Você vai ser batizado. Então, uma coisa é nós termos o Espírito Santo.
Até você que está nos ouvindo aí nessa noite na live. A outra coisa é o Espírito Santo ter você, dominar você, liderar você, inspirar você, encorajar você. Quem está entendendo? Amém. É o Espírito Santo e ele vai fazer isso, a missão dele é isso. Uma coisa é possuir o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo possuir você, que transforma a sua vida, assim como ele fez até com o próprio Saul. Saul foi escolhido para ser rei de Israel, e Deus falou através do profeta Samuel, dizendo que iria transformar a vida dele. Ele iria encontrar uma companhia de profetas, e quando eles encontrassem esse profeta, está escrito lá que o Espírito Santo iria se apossar dele. Deus disse assim: então tu, vendo eles, virá sobre ti o Espírito e se apossará de ti, e tu serás mudado num novo homem. Incrível. O Espírito Santo vem, toma conta da nossa vida e nos muda em uma nova pessoa. É a nova criação. Aleluia. É 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo é uma nova criação. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Aleluia. Eu não vou mudando a minha vida, eu vou me entregando ao Espírito Santo e ele realiza as mudanças. Isso. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque não é regra, não é fada, não pode vir de bermuda, não pode, não é isso. Deus está interessado no teu coração. Tudo que Deus quer é sinceridade. Ele não está interessado nas nossas falhas, nos nossos erros, ele está interessado no nosso coração. Aleluia. Se nós formos sinceros com Deus em tudo que nós fizermos, mesmo diante dos erros, Ele consegue nos livrar dos pecados mais cabulosos que nós possamos entrar. Aleluia. Mas tem que ser sincero, Aleluia. tem que haver sinceridade, porque na sinceridade você dá oportunidade para Deus agir. Aleluia. Se eu não estou na sinceridade, Deus não pode intervir. Quem está entendendo? Amém. Porque não há liberdade, Ele não atua no falso. Isso. Então uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, e nós somos, mas outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, e nós precisamos. Há um enchimento diário, há uma renovação diária. Existe um só batismo, mas são vários enchimentos com o Espírito Santo. E o enchimento com o Espírito Santo não é para pastor, não é para apóstolo, é para todos nós. Diga amém. Amém. Então uma coisa é ter o Espírito Santo presente, ele está presente em minha vida, glória a Deus. Mas a outra coisa é ter o Espírito Santo como presidente, ele que manda na minha vida. Quem está entendendo? Amém. Ele que conduz a minha vida, ele que direciona a minha vida. Então uma coisa é nós falarmos a palavra de Deus, outra coisa é nós sermos a própria boca de Deus na terra, através da força do Espírito Santo. Aleluia. Então nós precisamos ser encorajados, fortalecidos pelo Espírito Santo. A coragem e a intrepidez que eles possuíam não vinha movido por algo vazio, mas não vinha também por mero impulso humano, mas pela promessa do revestimento de poder. Aleluia. Que desceria sobre eles. Lucas capítulo 24, versículo 49, está escrito: eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Já falei, a palavra poder é dunamis. O que é poder? Por que Deus quer nos encher? Por que Deus quer nos capacitar com o poder dele? Para que nós possamos fazer aquilo que nós não conseguimos fazer naturalmente. Você ouviu isso? O que é o poder de Deus na nossa vida? É a capacitação do Espírito Santo, nos capacitando para fazermos o que nós precisamos fazer, mas não conseguimos fazê-lo naturalmente. Amém. Aleluia. Por isso precisamos de poder, por exemplo, para perdoar uma pessoa, para sairmos da amarra dos sentimentos Aleluia. e fluir na dimensão do Espírito, que traz o amor de Deus no nosso coração. Quem está entendendo? Amém. É o ágape enchendo o meu coração, não é o eros, não é o fileu. Fileu, eros, olha para a imperfeição. O ágape ultrapassa as barreiras da imperfeição. Aleluia. Foi isso que o ágape fez conosco. Deus não esperou nós mudarmos a nossa vida para nos salvar. Mesmo
fazendo coisas erradas, Ele nos salvou. Diga amém. Amém. É escrito que Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E é assim que nós devemos amar os nossos irmãos pela força do Espírito Santo. Então não há cristianismo sem poder. Não há. O Evangelho de Deus é o próprio poder de Deus. Aleluia. O reino de Deus consiste em demonstração de poder. Aleluia. E o Espírito Santo é o Espírito de poder. Aleluia. Pois você lê Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis poder. Deus quer nos capacitar com o poder. O poder não é nosso, mas o poder é de Deus. Ele quer nos capacitar com o poder. E Ele nos capacita com o poder através da força e do poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, nem mesmo Jesus, enquanto Ele esteve na terra, Ele deixou de usar o poder. Após Ele ser batizado, Ele saiu logo da água, diz o texto. O céu se abriu e o Espírito Santo veio revesti-lo. Ele então, cheio do Espírito Santo, foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo. E lá, no território do diabo, no território do inimigo, ele venceu o diabo com a palavra, com a oração e com o jejum, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele venceu o diabo. Você consegue vencer o diabo mesmo no terreno do diabo. Aleluia. Com o poder do Espírito Santo, eu também. Aleluia. Diz o Evangelho de Lucas que Jesus sai do deserto, não no enchimento, mas no poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele retorna para a Galiléia e a sua fama corre por todo lado. E ele está sendo glorificado por todos. Então você encontra ele abrindo o livro do profeta Isaías dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele não está do lado de fora, ele está sobre. Ele está dentro também, mas agora ele está sobre mim. Por isso eu vou pregar o Evangelho aos quebrantados. Aleluia. Por isso eu vou libertar os cativos. Por isso eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. Por isso eu vou consolar aqueles que choram. Por quê? Por causa do revestimento do Espírito. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Glória. Então, toda vez que alguém era cheio com o Espírito Santo, no livro de Atos, se você for ler, toda vez, automaticamente, esse alguém pregava a palavra de Deus com poder. Aleluia. Toda vez isso acontecia. Quem está entendendo? Amém. Então, para que nós precisamos de poder? Para que nós precisamos do dunamis de Deus? Poder, por exemplo, para não ficar preso nas amarras dos sentimentos. Aleluia. Aleluia. Sentimentos que são alimentados pelo diabo. Ele gosta de sentimentos. Poder, por exemplo, para experimentar o sobrenatural de Deus no natural da nossa vida. Quem está entendendo? Amém. Por quê, pastor? Porque as impossibilidades, elas somente, nós temos muitas vezes impossibilidade em nossas vidas. E as impossibilidades somente se curvam mediante o nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo. Ele só obedece isso. Quem está entendendo? Aleluia! Estamos terminando, hein? Então, baseado em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: descerá sobre vós, né? Mas vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Descer sobre. Descer sobre. Eu recebo poder quando ele vem sobre mim, na plenitude, batizando, com a evidência de falar em novas línguas. Ele diz: mas recebereis poder. Então, o que Jesus está ensinando? Que existe uma capacitação sobrenatural. Não é natural, é sobre, está acima do que nós vivemos. Eu estou te falando. Todo mundo para porque vive na capacitação natural, mas aqui está sobre. Se você for ler a Bíblia, é tudo assim. João, por exemplo, está preso na ilha de Patmos, o último apóstolo que foi deixado para ser morto numa ilha deserta. Está lá sozinho, sofrendo. Está escrito no capítulo 4 que Deus chega diante dele e dá uma visão para ele. É interessante, está escrito lá, versículo 1: eis que olhei,
movido pelo Espírito, uma porta aberta no céu. E não somente uma porta aberta no céu, ele diz, mas uma voz de trombeta, dizendo: sobe para aqui, que eu vou te dizer as coisas que vão acontecer. Talvez João estivesse assim: é o fim da minha vida, é o fim do Evangelho, e eu estou aqui sozinho, não tem nada. Deus falou: não, eu não vou descer para a sua plataforma, eu vou fazer você subir para a minha plataforma, para você enxergar a vida da maneira como eu enxergo, não da maneira como você enxerga. E como isso ocorre? Através da capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz: recebereis poder. Nós não podemos fazer nada para Deus, ou sermos nada para Deus, através do nosso recurso. Nós não podemos pregar, não podemos testemunhar, nós não podemos fazer discípulos desprovidos do poder de Deus. Esse poder não é a habilidade natural que nós possuímos, não vem do grau do nosso conhecimento natural que nós recebemos nos cursos da faculdade que nós fazemos, da nossa profissão. Não é resultado do conhecimento acumulado durante as horas de estudos científicos que nós fazemos. Esse poder não é produto da nossa experiência, nem vem como consequência da nossa maturidade cristã. Esse poder é sobrenatural. E ao mesmo tempo, ele é irresistível. Aleluia. Vamos ler lá em Atos capítulo 7, que quando as autoridades prenderam Estevão, eles não conseguiam resistir à sabedoria que ele falava por causa da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, não há defesa. Aleluia! Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que a arma forjada contra você não prosperará. Ninguém consegue resistir ao Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: mas recebereis poder. A palavra poder no grego é a palavra dunamis, que corresponde ao idioma dinamite. Dinamite. E o propósito da dinamite é o quê? O que a dinamite faz? É só tem um propósito. Qual o propósito de acender a dinamite e jogar? Não é apenas estourar, é esmiuçar as pedras mais duras e derrubar as mais duras estruturas. Então esse poder está disponível para nós na capacitação do Espírito Santo. Esse poder é capaz de transformar o pecador mais rebelde em um servo de Deus. Aleluia. É capaz de transformar Saulo no mais temido inimigo do cristianismo, no mais poderoso apóstolo de Cristo. Aleluia. Jeremias, eu gosto desse versículo, porque ele diz no versículo 23, no verso 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, a pedra. Então, em segundo lugar, existe uma fonte celestial, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus fala lá, ao descer sobre vós, o poder que a igreja tem e que ela precisa, não vem da terra, mas é do céu. Aleluia. Não vem dos homens, mas vem do Espírito de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Isso. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem sela a nossa vida para o dia da redenção. Aleluia. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida à imagem de Cristo. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo quem nos dá poder para testemunhar a respeito de Jesus. Quem está entendendo? Amém. Precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder do Espírito. Não podemos andar com Deus e fazer a obra de Deus confiando em nós mesmos. Isso. Fazer as obras de Deus e tentar andar com Deus confiando em nós mesmos é o mesmo que tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. Você não vai cortar nunca aquela árvore sem a lâmina. Quem está entendendo? Amém. Então, em terceiro
social. Porque ele diz: sereis minha testemunha. A igreja recebe poder, eu e você, para testemunhar. Nós somos testemunhas de Jesus. A nossa conversa com as pessoas, a nossa pregação, a nossa conversa a respeito de Jesus não pode consistir apenas em palavras de sabedoria humana. Nós precisamos da capacitação sobrenatural, até mesmo dentro da sua casa. Não recebemos poder para ficar trancados dentro das quatro paredes. Não recebemos poder para nos consumirmos em nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias discussões a respeito de quem sabe mais, quem faz mais, quem é mais. Não recebemos poder para provermos a nós mesmos. Recebemos poder para testemunhar. Aleluia. Uma pessoa revestida com o poder do Espírito Santo tem o seu coração aquecido. Aleluia. Os seus pés são velozes. Os seus lábios estão abertos para testemunhar a respeito de Cristo. Uma pessoa fortalecida com o poder sai do campo da especulação teológica para o campo da ação missionária. Aleluia. Dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. Uma igreja fortalecida com esse poder, ela exerce perdão, ela derruba as paredes da inimizade, ela constrói pontes de reconciliação. Aleluia. Judeus e samaritanos são transformados, são reconciliados. Samaria e Judéia, que eram inimigas, agora dão as mãos para caminhar juntas na unção e na dimensão do Espírito Santo. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Então nós precisamos do Espírito Santo. Amém, irmão? E por último, existe uma abrangência universal. Porque Jesus disse: tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, até os confins da terra. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa na sua Jerusalém, que é a sua casa. Ela alcança a sua família e a sua região. Ela atravessa as fronteiras étnicas, ela alarga as fronteiras até os confins da terra. Então, sem o poder do Espírito Santo, nós vamos olhar para nós mesmos. Nós vamos investir apenas em nós mesmos. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos transformar esse encontro aqui, que é a koinonia, em koinonite. Koinonia é comunhão, koinonite é inflamação das relações. Quem está entendendo? Amém. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com o vosso espírito. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus não podem chegar ao nosso espírito sem a comunhão com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Então nós precisamos de poder. Então nessa noite, se você quer ser batizado no Espírito Santo, quer receber esse poder na sua vida, você quer ver o Espírito Santo transformando a sua vida, eu vou pedir para você vir aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre você, para que você possa receber o batismo com o Espírito Santo. Porque Deus disse que não é para alguns. Pedro respondendo em Atos capítulo 13, as autoridades, os judeus, perguntaram a ele: o que nós vamos fazer? Eles haviam sido batizados. No capítulo 2, Pedro respondeu: vocês têm que se arrepender. Então vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque é para vós outros que estão em Jerusalém, para os que estão na Judéia e para tantos quantos o Senhor sabe chamar. Então nós precisamos de poder. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Se você quiser, vem aqui à frente que nós vamos orar. Quero também salientar nessa noite o mesmo poder de Deus que nos capacita a ser cheio do Espírito Santo e a falar de novas línguas, é o poder que cura. Então, se você está doente e
pessoal da música vai tocar aqui, você tem liberdade para vir aqui à frente. Só pode se despedir do pessoal da live que a gente vai ver. Bom, pessoal, está me assistindo aí na live, um grande abraço para vocês. Que essa palavra também tenha entrado no seu coração e que você também possa ser capacitado pelo Espírito Santo, amém? Você possa ser edificado por essa palavra e durante toda essa semana Deus possa falar mais no seu coração. Tenha uma excelente semana, Deus te abençoe.